Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, um bom dia cheio de alegria, um bom dia cheio de paz, um bom dia rico da esperança de Deus e das possibilidades, das oportunidades de Deus para as nossas vidas. Como é bom de começar um dia já com essa certeza no coração. Eu queria falar um pouco sobre uma fé que move a mão de Deus. Uma fé aprendendo um pouco com o rei Davi. Eu queria, junto com você, aplicar nos nossos corações hoje essa fé que nos capacita a vivermos da graça de Deus, do amor de Deus. O rei Davi, ele, segundo a palavra de Deus, ele era o 8º filho de uma grande família, onde o seu pai Jessé, um homem temente a Deus, que criou seus filhos segundo a vontade maravilhosa de Deus. Alguns dos filhos serviam ao exército do rei. Na época o rei era o rei Saul. Mas, queridos, o que tem de tão especial na vida de Davi? Eu quero ler no 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 e 46, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Eu amo esse final desse versículo, o 46, quando diz: e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi teve a preocupação de mostrar publicamente que não havia nele força ou habilidade capaz de produzir aquela vitória. Ele tinha, sim, creditado em Deus, creditado no Senhor dos Exércitos. O Deus dele era o Deus Todo-Poderoso que tinha criado todas as coisas. Quando aquele menino, Davi ainda, olhou para aquele filisteu e ele disse: não, vocês não estão tendo coragem de enfrentar, mas eu vou enfrentar. Deus procurou apenas um no exército para enfrentar Golias e não achou pelo menos um. Mas Davi, sim. Davi, com certeza, estava com o coração cheio da graça de Deus. Aí eu pergunto a você: como é que está a tua fé? Será que você olha para os Golias da sua vida, assim como Davi olhou, acreditando a Deus a esperança? É tão interessante. A fé que move a mão de Deus, meu querido, é uma fé que capacita o homem a vencer os seus pequenos e também os seus maiores desafios. Mas essa fé não é resultado de palavras de ordem ou de conjunto de ações que farão com que as coisas sempre aconteçam da forma esperada. Não. Ela é o resultado de uma vida de intimidade e dependência de Deus. É uma fé forjada, querido. É uma fé criada pelo Senhor. Ela não é produzida, ela é vivencial. Ela não é utópica. Acima de tudo, é uma fé experimental. É uma fé de experiência. Ela não é dogmática. O ser humano é parte fundamental da obra de Deus. Certamente Deus, querido, poderia ter mandado um raio do céu sobre a cabeça daquele incircunciso filisteu Golias, mas não. Ele queria levantar um homem de fé. Davi lutava com a força do Senhor. Davi, ele estava cheio do Espírito Santo. Davi era dirigido pelo Senhor. Davi acertou, meu filho, uma pedra na testa de Golias. Golias veio com aquela espada grande, com escudo, com o escudeiro do lado. Davi foi apenas com a funda e algumas pedras. Mas Davi, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi lutar com a sua força, com a sua inteligência, não.
Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, a quem Golias estava afrontando. Meu querido, olha, o diabo sabe que não pode contra um cristão cheio de Deus. Ele sabe também que não há como vencer nenhum cristão que está com intimidade com Deus, que vive guerreando as batalhas da vida em oração. Então, meu irmão, como é que a gente pode fazer no dia de hoje? Hoje, talvez alguns Golias se levantando contra a sua vida, e você com medo, acuado como o exército de Israel naquele tempo, o próprio rei Saul, com medo. Não! Você precisa levantar a cabeça, buscar o Senhor em oração e ir contra o Golias das suas vidas e saber que você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Apenas tenha fé. Assim como o pequeno pastorzinho Davi enfrentou o Golias, você também hoje vai enfrentar os Golias da sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Levante a cabeça, parta para a batalha, que essa fé, ela é capacitada, ela é forjada pela intimidade com Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e buscá-lo de todo o seu coração, porque assim você vai encontrá-lo. Que Deus te abençoe, te conceda um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém.